Fala aí, meus amigos retranqueiros, tudo beleza? O meu nome é Diego e se você ainda acredita que a sua tática ela fica manjada ao longo da temporada porque a IA aprendeu a forma como você joga e você precisa de uma outra tática completamente aleatória para voltar a vencer, hoje eu quero te ajudar a destruir de uma vez por todas essa crença, esse mito, melhorando a forma como você monta a sua estrutura tática, mostrando como você pode usar uma maneira de pensar para conseguir decidir a sua tática. E dessa forma eu acredito que você naturalmente vai eliminar essa crença e vai encarar cada jogo como uma nova história cheia de possibilidades, assim como é no futebol real. Bom, quando você abre o Football Manager e vai começar a montar a sua tática, né? Você já visualiza aqui as opções com bola e sem bola. Na parte com bola, eu não vou passar aqui como você deveria utilizar cada função. A ideia não é essa, a ideia é jogar luz em uma outra coisa, mas eu diria que na parte com bola, o que você está buscando aqui, né, é criar conexões entre os jogadores. E essas conexões ou parcerias elas podem ser de sobreposição ou direta. E o que seria isso, né? Quando você utiliza um avançado interior e um ala, né, subindo, esse ala ele vai sobrepor o meio-campo, o próprio avançado interior e vai até o fundo. Então, quando um jogador que está atrás, ele sobrepõe os seus companheiros, isso é uma parceria de sobreposição. Isso não é mostrado dentro do game, mas é exatamente isso que está acontecendo. Então essa setinha aqui indica, né, que o jogador vai chegar mais à frente e essa sobreposição vai ocorrer. Quando o jogador fica mais atrás, no caso de um defesa lateral, essa conexão é direta, porque ele não vai sobrepor o jogador à frente, em condições naturais, né? Obviamente, movimentos preferidos ou pedir uma sobreposição, né, nas instruções táticas, isso vai impactar e também vai causar sobreposições. É dessa forma que as parcerias vão se formar. Eu vou deixar um card aí onde eu já falei sobre isso, porque o Hate My Tactic, né, que é um site utilizado muito no FM24 e anteriores, o conceito está ali. Esse site ainda é muito válido, desde que você saiba o que você está buscando na sua tática. Talvez fique mais difícil de espelhar ele, né, no FM26, mas o conceito é o mesmo. E eu tenho um vídeo sobre isso, e lá entra um pouco mais a fundo. E também existem, né, parcerias de equilíbrio, que são aquelas, né, em que o jogador não vai sobrepor e o companheiro vai aproximar mais do jogador que está apoiando ele, né? Por exemplo, se eu colocar aqui um médio ala, tá? Um médio ala, que mantém mais a posição, ele forma uma parceria de equilíbrio com o jogador que está à frente. E essas parcerias, né, o que ela vai definir? Ela vai definir o espaçamento entre um jogador e outro, né? Entre outras coisas, ela define isso. Então, a parceria de sobreposição ela tem mais risco, porque o jogador vai à frente, e a parceria direta ela tem menos risco, porque tem menos corridas para frente. Então, a parceria direta ela dá mais solidez, porque ela fica mais atrás, o jogador mantém mais a posição, e a parceria de sobreposição ela oferece mais penetração, já que tem mais jogadores avançando à frente. Então, isso aqui é uma questão de espaçamento entre os jogadores. E isso vai impactar no seu passe, tá? Porque parcerias diretas, né, os jogadores, como eu disse, estão mais espaçados. Vamos supor, né, que o Virgílio fosse esse defesa lateral. Quando o jogador estiver lá na frente, o Vargas, né, e o próprio Volanten aqui também está indo para frente, o passe do Virgílio para esses jogadores aqui, mesmo sendo um passe curto, ele é mais arriscado porque eles estão mais longe. Então, a parceria ela aproxima ou distancia os jogadores e isso reflete no risco do seu passe. Quanto mais próximo, mais fácil e quanto mais longe, mais difícil, mesmo sendo um passe curto. Então, quando você está montando uma tática com bola, você está causando essas parcerias, essa sinergia, né, entre os jogadores, e isso vai impactar na maneira como eles jogam. E aí você pode pensar, pô, mas o que é melhor? Uma parceria de sobreposição, uma parceria direta, o que é melhor, né? Eu diria o seguinte, que depende. Se você está buscando mais solidez na tua equipe, se você está encarando um adversário com um viés sólido,
você vai evitar parcerias de sobreposição. Não quer dizer que você não tem que ter nenhuma, mas você vai evitar ficar tirando os jogadores de trás e botando muito à frente. É tirar um ala, né, para usar um defesa lateral, ou utilizar um lateral invertido que vai ficar mais, um ala invertido para ele ir para dentro e ficar perto do médio defensivo. Quanto mais sólido você quiser ficar, menos movimentos de jogadores indo até a última linha você vai fazer. E quando você quiser mais penetração, enfrentando um time que você acha que é superior, ou um momento do jogo em que você precisa, você vai começar a usar jogadores de trás para chegar na frente e causar, né, uma sobrecarga aqui na frente, buscando abrir espaço na defesa adversária. Então não tem o melhor, é simplesmente o que você está buscando para cada jogo. E sem posse de bola, né, eu vou resumir o seguinte: o que você está procurando aqui é como você vai proteger o espaço e o tempo que o time adversário vai ter quando tiver a bola. E para isso você vai escolher funções que correm mais risco ou menos risco. Por exemplo, eu não digo que o lateral trabalhador é uma função ruim. Na verdade, é uma função que corre mais risco, porque ele tenta encurtar o espaço do adversário e o tempo que ele tem, né? A gente está vendo aqui uma marcação bem próxima, para tentar recuperar a bola alto. E isso pode ser benéfico em alguns jogos. Quem ele vai marcar, né? Quem é o jogador que está combatendo aqui? Talvez o teu lateral trabalhador, dependendo do adversário que ele vai enfrentar, ele pode colocar o ponta adversário, né, que geralmente é o que vai bater com ele aqui, no bolso, de ele não conseguir fazer nada. Inclusive, vou até mostrar aqui, né? Talvez seja até um spoiler do meu save. Joguei contra o Vasco da Gama com o Virgílio como lateral trabalhador. O Virgílio, ele pegou o Mendonça. O Mendonça foi o ala que bateu de frente com ele, né? E ele teve um péssimo jogo. Ele teve 6.2 de nota. E o Lucas Pires, que enfrentou outro lateral trabalhador, também não conseguiu vencer. Então eu utilizei um lateral trabalhador, mesmo fora de casa, porque eu imaginei que eu vou ser agressivo e isso vai valer a pena. E tem aqui os números, né, que mostram aqui, ó, na parte defensiva, o Virgílio teve 8 interceptações no jogo, o lateral direito que jogou como lateral trabalhador. Então ele de fato botou o extremo do Vasco no bolso, e por isso que eu falo que não é uma questão de a função ser boa ou não. É uma questão de como ela vai controlar o espaço. Vai ser de maneira agressiva, como lateral trabalhador, como um central de antecipação, que vai abandonar mais a sua última linha, mas vai tentar roubar a bola com muita agressividade mais acima do campo, como um médio trabalhador, que também tenta fazer isso, ou vai tentar, né, descer para ajudar a marcação e correr menos risco, né, quando tiver sem a bola, tentando controlar esse espaço, ou vai tentar manter a defesa alta, correndo mais risco, né, já que vai ficar com um jogador a menos para defender. Então não tem aqui uma instrução boa e uma instrução ruim, uma função, né, boa e ruim. Existem funções que correm mais risco, controlando o espaço e o tempo do adversário, e tem funções que na tentativa de controlar esse espaço correm menos risco, como por exemplo o médio de proteção, que espera mais para poder interceptar passes e tomar bolas. E os jogos com bola e sem bola fica evidenciado nessas duas formações, e eu diria que o jogo com bola é a sua organização ofensiva, como você está se organizando ofensivamente. Não importa se a bola está no seu campo de defesa ou no campo de ataque. Isso aqui é sua organização ofensiva. Do lado direito é a sua organização defensiva. Mas existe uma fase durante o jogo e ela pode ser determinante para decidir qual equipe vai vencer a partida. E essa fase é a transição, tá? Que não está evidenciada aqui. E é nessa fase que eu quero jogar luz nesse vídeo. Porque entender essa fase de transição vai ajudar você a decidir como você quer montar a sua equipe para atacar e como você está se defendendo. E a transição a gente pode imaginar em dois momentos, né? Quando você ganha a bola, você está numa transição ofensiva, e quando você perde, você está numa transição defensiva. Mas qual é o problema de a gente enxergar tudo isso separado, né? A gente está enxergando o jogo com bola, sem bola. Aí sabe que tem a transição ofensiva e defensiva. A gente não deve enxergar isso de maneira separada, como é aqui, né, na nossa tática. A gente tem que enxergar
como continuidade. Organização ofensiva, jogo com bola, jogo sem bola e transição são continuidade de movimento. Não é algo separado, é continuidade. Guarda essa ideia porque a gente vai usá-la mais à frente. Então a gente pode pensar assim, né? Tá, beleza, tem a fase de transição, mas o que define a fase de transição? O que eu preciso de um jogador na fase de transição? Eu preciso de mobilidade, que o jogador seja ágil. E quando eu falo mobilidade, é aceleração, agilidade e velocidade. Eu vou começar a falar de atributos, mas tem muitos parênteses aí nesses atributos. Também podemos falar de esforço, que é índice de trabalho, a gente pode colocar bravura, determinação. Precisa de um jogador esforçado, querendo dar tudo em seus movimentos. Você pode também pensar em antecipação e concentração, porque o jogador precisa estar concentrado e precisa antecipar as jogadas para poder fazer Tudo isso é para buscar uma velocidade de reação rápida. É isso que você quer no jogador. Obviamente, nem todos os jogadores vão ter tudo. Esse jogador aqui, por exemplo, ele é um extremo, né? Eu gosto da transição dele, porque ele tem uma mobilidade muito interessante, ele tem uma boa aptidão física e resistência, ele vai aguentar fazer isso por muito tempo, ou seja, fisicamente ele passa com sobras, é o que eu acredito, e na parte mental, falta nele bravura e antecipação e concentração, que foi o que eu falei, mas ele tem muito esforço, ele é especialista nisso. Então isso aqui pode ser o suficiente do jogo mental. O mesmo vale se eu não tiver um jogador muito rápido, mas o mental dele for muito completo, ele pode também ter uma transição muito aceitável. Então é aquela visão que eu tenho, não gosto de congelar atributos, acho que existe aqui uma dose de incerteza, mas eu sempre me balizo por esses atributos e entendo que o jogo físico, a parte física, tem muita importância nessa mobilidade. Mas também não descarto um jogo mental maravilhoso para poder estar no lugar certo e na hora certa e interceptar passes. Eu não olho muito para desarme, marcação, porque para mim roubar bola, né? Esses jogadores que estão na frente fazendo pressão, eles não precisam necessariamente roubar a bola, eles podem interceptar e eles podem forçar o adversário a errar. Então, a transição, ela é correr mais? É, mas ela também é reagir. Tem que reagir rápido na transição. Quanto mais rápido, melhor. Obviamente é isso que você quer. Mas tudo isso que eu estou falando, eu não estou falando que é para fazer contra-pressão ou reagrupar. Tanto faz. Se você for fazer contra-pressão ou reagrupar, você quer jogadores móveis e esforçados para cumprir, seja o que for pedido, contra-pressão ou reagrupar. E pensando na transição, que nesse vídeo é o grande personagem, né, vamos dizer assim, é onde eu quero focar. Por que é tão importante? Porque ela começa na forma como você ataca. A maneira como você constrói o seu jogo com posse de bola vai dizer quanto risco você está correndo e como vai ser a sua transição. Quando você está com jogadores mais organizados, mais próximos e uma estrutura que facilite a transição, vai ser mais fácil você fazer contra-pressão e reagrupar quando você perder a posse de bola. E quando você ganha a posse de bola, a quantidade de jogadores, de opções, né, que o seu time vai ter à frente da linha de defesa, né? Vamos imaginar que o Vargas aqui fosse um extremo e o Davi, né, que nem joga aqui, mas tudo bem, fosse um extremo invertido de transição. Quando a sua equipe roubar a bola, ter jogadores na frente sobrando pode ser determinante para você conseguir contra-atacar melhor. E quando você não tem esses jogadores na frente, essa sobra, né, manter formação talvez faça mais sentido, porque como você vai contra-atacar se você não tem ninguém na sua frente? Então, quanto mais bagunçado o teu time tiver com posse, vai ser mais exigido o contra-pressão ou o reagrupar. E sem posse de bola, quanto mais jogadores voltarem para recompor, mais difícil vai ser quando você retomar essa bola, tentar contra-atacar. Não quer dizer que é impossível, mas você precisa ter válvulas de escape para esse contra-ataque sair mais fácil, senão vai depender dos jogadores carregarem a bola, já que eles não vão ter muita opção de passe. E é por isso que eu digo que não tem
uma função boa e uma função ruim. Você pode estar pensando, pô, mas eu jogo com 2 extremos esforçados, como é que eu vou fazer então para deixar um jogador na frente? É exatamente isso. Você vai olhar para o adversário. Se você conseguir montar uma estrutura para que um jogador seu sobre e não precise voltar tanto, isso vai facilitar o seu contra-ataque, a sua transição ofensiva. E o mesmo vale para o jogo com posse de bola. Mas o importante aqui é entender que como você ataca, né, a maneira como você ataca, a transição é uma continuidade disso. Então, se você está desorganizado, a transição é mais difícil, e se você está organizado, a transição é mais fácil. Seja para atacar, seja para defender, o conceito é esse. E essas instruções, né, eu estou falando muito delas, mas elas estão aqui. Com posse de bola, contra-ataque, sem posse de bola, reagrupar ou contra-pressão. E o problema aqui, né, é que, geralmente, né, muitas pessoas marcam eu quero contra-atacar e eu quero contra-pressionar, independente do cenário, sem olhar o time adversário, sem olhar o seu próprio time, como ele está organizado, o contexto daquele jogo. E pensando em ajudar nessa escolha, né, para que não seja automático, você tem alguns caminhos. Um caminho mais simples é, se eu jogo com pouco risco em posse, ou seja, mais curto e mais lento, por exemplo, o meu ritmo e o meu passe e a minha mentalidade, por exemplo, é cautelosa, eu posso contra-atacar porque eu quero correr mais risco em posse de bola. Quando a equipe está atacando no seu padrão, eu estou correndo pouco risco em posse. Se a resposta é essa, então contra-atacar para correr mais risco na transição faz sentido. E sem posse de bola é a mesma coisa. Se eu estou correndo muito risco nas instruções com posse, eu posso pensar em reagrupar. Isso é uma forma de decidir de maneira simples e equilibrar risco e recompensa. E a outra forma, e essa sim é uma forma muito interessante e com certeza, se você utilizar isso que eu vou falar aqui agora, você vai encarar cada jogo como um jogo e você não vai ter mais uma tática única para encarar qualquer adversário ao longo de toda a temporada. E aí a crença de que eu preciso mudar aleatoriamente para vencer jogos porque o jogo manjou a minha tática, ela está muito próxima de ser completamente destruída. E qual é o conceito, né? É a defesa de descanso. Um vídeo que eu já tenho no canal, eu vou regravar um vídeo sobre isso, mas eu vou deixar o card aí, se você quiser se aprofundar mais, vai estar nesse vídeo tudo explicado, mas como eu disse, eu pretendo fazer um vídeo novo. Bom, acho que nesse campinho aqui vai ser mais fácil a gente tratar essa parte que eu considero fundamental nesse vídeo. É o seguinte, vamos imaginar, né, que a nossa equipe esteja atacando. E você começa a escolher as suas funções, as suas parcerias com bola, tudo que a gente falou, né? E a sua equipe, ela ataque, né, dessa maneira aqui. Você chegou nesse formato aqui de desenho, né? Vamos colocar aqui o Patrick Lança e o Scarioli. O que acontece? A sua defesa de descanso são esses jogadores aqui, né? Esses 3 jogadores que sobraram, principalmente esses 2 aqui. Os 2 zagueiros, né? É a sobra do que restou da sua equipe. Uma equipe que se comporta dessa maneira aqui, o que ela está fazendo, né? Ela está fazendo muitas parcerias de sobreposição, ela está tentando penetrar no espaço, criar de maneira propositiva e ela está aceitando os riscos que isso traz. Porque o risco está aqui, né? Você tem menos jogadores atrás, um número pequeno de jogadores, e isso não é certo e nem errado, é apenas o risco assumido. Então, num cenário desse daqui, que a sua defesa de descanso está comprometida, a instrução de reagrupar quando você perder a bola faz mais sentido. Se você está procurando sentido e equilibrar risco, é mais fácil reagrupar. Mas aí você pode dizer, poxa, mas o Alonso Vargas que você mostrou, o Virgílio, cara, são jogadores muito rápidos. Será que eu não posso tentar uma contrapressão? Claro que você pode. Se você tem um time muito, muito forte, você quer fazer contrapressão mesmo com esse risco aqui assumido, você pode fazer. Eu estou falando sobre isso aqui porque eu tenho certeza que muitas pessoas, na hora de montar tática, ela não consegue visualizar esse risco. Então, é a minha tentativa aqui. Eu estou mostrando. O Davi, ele vai até avançar mais aqui, porque o jogo tem uma tendência de ir para frente. Algumas funções e posições. Isso aqui, só isso daqui,
olhe a sua defesa de descanso, decida se quer assumir mais risco contra pressionando ou reagrupando. Eu poderia reagrupar aqui. A partir do momento em que você, não, cara, eu prefiro um jogador mais atrás. E aí você escolhe lá uma outra parceria, uma outra função e fica desse jeito aqui. Poxa, agora eu gostei, cara. Eu gosto de contra-pressionar, sim. 4 jogadores atrás, os caras da frente, se eles perderem a contra-pressão, eu ainda tenho jogadores aqui atrás. Isso aqui é uma forma de você olhar para a transição. Eu falei que ela ia brilhar muito nesse vídeo e ela está brilhando. Você está enxergando aqui a sua transição. Quanto mais exposta, mais para o reagrupar você vai. Ou para o contra-pressionar, se você confia muito nos seus jogadores. Mas vamos supor, né, e aconteceu isso comigo recentemente, que eu vou jogar contra um time que tem um contra-ataque direto, como seu padrão de jogo. Eu vou pegar outro jogador e vou colocar aqui, para ele ficar ainda mais segura essa transição. Então, o que eu fiz aqui? Eu diminuí o risco da transição e, de repente, eu posso contra-pressionar melhor agora, desse jeito, já que os meus jogadores estão bem organizados e eu consigo fazer isso melhor. Se você olhar para esse conceito aqui, a cada jogo e a cada adversário que você for enfrentar e decidir se você quer destruir a sua defesa de descanso em prol de mais penetração, cara, taca a ficha. Senão, você vai segurar o quanto você imagina que deva segurar. Você vai obrigatoriamente começar a olhar para o estilo tático do adversário e começar a decidir se você quer correr mais risco ou não. E você pode cometer absurdos que às vezes eu cometo, que naturalmente se fosse há muitos anos atrás eu não faria, de falar, cara, não vai subir ninguém. A minha transição vai ser um 4-2 e 4 jogadores na frente e eu vou jogar com um passe direto, tentando brigar pela segunda bola. É uma forma de jogar também. Por que eu faria isso daqui? Por olhar para o adversário e entender que eu não posso sair atacando de qualquer maneira, que eu preciso tomar conta da minha transição. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui também, de eu destruir a minha transição, colocando mais jogadores à frente, me expondo. É o mesmo movimento absurdo, só que um tem um viés de ataque, de sobreposições, e outro tem um viés de solidez, para você ficar mais sólido e a sua equipe não ser pega no contra-ataque, vamos dizer assim. E lembra que eu falei no começo do vídeo sobre viés, né? Suas parcerias, como você vai escolher para montar o jogo com bola e sem bola. Isso aqui é o viés, né? Você olhar para a sua defesa de descanso e responder você mesmo. Cara, eu estou com um viés mais defensivo porque a minha defesa de descanso ela está mais organizada. Quanto mais organizada a sua defesa de descanso estiver, quer dizer que você criou uma tática sólida. E quanto menos ela tiver, quer dizer que você criou uma tática mais de penetração. E isso vai impactar na escolha da sua transição do reagrupar ou do contra-pressão. E eu vou voltar no ponto, talvez estou sendo até um pouco repetitivo, vai ser, se você procurar essas respostas, a cada jogo vai ser impossível você repetir a mesma escalação do início ao fim de uma temporada. Você vai alternar momentos, você vai fazer coisas diferentes. Por isso que tem muita gente que fala assim, pô, quando eu tô num problema desse, cara, quando eu tô com um problema desse na temporada de não conseguir vencer jogos, eu troco uma função ou outra. Porque às vezes a pessoa, ela não tá conseguindo enxergar, mas ela tá falando assim, eu dou mais solidez, eu dou mais penetração. É isso aqui, pô, que eu tô querendo passar. E o contra-ataque, eu não vou me estender muito, até porque fica mais fácil de entender, né? Porque agora é a sua sobra de ataque. A sua sobra de ataque, ela vai dizer o quão pronto você está para o contra-ataque. Se você defende com muitos jogadores aqui atrás da linha da bola, voltando, né, médios defensivos, médios de proteção, e fica com um jogador lá na frente, contra-atacar fica muito mais difícil. Você precisa encontrar uma forma de sobrar jogadores para que o seu contra-atacar funcione. Se não, é melhor manter formação, para dar tempo da bola chegar no teu time, rodar entre os jogadores e eles avançarem para começar a construir o ataque de trás para frente de maneira mais pausada. Isso no FM24 era mais difícil de ver e mais difícil de sobrar, né? Era mais difícil mesmo, no FM26 está mais fácil. E falando de novo dessa questão de continuidade, né, que casa com essa defesa de descanso, né?
essa coisa de com posse, transição, sem posse é uma coisa contínua, é um movimento contínuo. Por isso que o jogo, quando você faz isso aqui, ele liga um sinal de alerta. Porque ele está dizendo, cara, a sua continuidade ela está comprometida. Vai ser muito difícil continuar assim. Não é impossível, mas olha, você precisa ter um jogador especial ou o adversário vai explorar isso daqui. Ou ele pode não explorar porque ele é ruim também, é muito fraco, tem jogadores lentos aqui, não vão ser uma ameaça ainda assim. Então, de novo, isso aqui é errado? É errado, né? Dá para dizer que é errado, mas não quer dizer que não vai funcionar, porque você pode conseguir continuidade mesmo com isso aqui. E aí o detalhe que eu queria dizer sobre isso é o seguinte, a gente está falando sobre a defesa de descanso e eu não falei nada com relação a como você vai montar esse 3-2, né? Vamos dizer assim, como a gente viu no exemplo do campinho. Você pode usar diversas formas. Por exemplo, se eu usar 2 médio entrelinhas e 2 alas invertidos, né, eu vou fazer esse desenho de 3-2 que nós vimos no campinho. E o jogo aqui, ele não está me dando nenhum alerta. Por quê? O jogador está aqui, o Coraci, e ele também está aqui na minha central. Cara, não tem problema nenhum nisso aqui. De fato, não tem problema nenhum. Mas a transição ela é exigida. Por quê? Porque o médio entrelinhas ele vai estar lá na frente, esses 2 jogadores. E os laterais vão estar aqui. Então, quando eu perder a bola, os jogadores vão ter que voltar para cá, para a minha central, e para a lateral, para dar a continuidade desse movimento. A princípio, não tem nenhum problema, e como eu digo, não tem problema. Mas é mais difícil ele sair daqui da frente e voltar para a meia central. Mesmo que o sinal de alerta não esteja aqui, você precisa visualizar que eu preciso de tempo para o cara sair lá da frente e voltar para a meia central, para ele voltar para esse desenho aqui. Por isso que a ideia de continuidade ela é muito importante. E até isso você pode decidir diferente dependendo do adversário. O jogo do Botafogo, que eu citei várias vezes aqui, eu gosto de usar médio entre linhas, mas nesse jogo contra o Botafogo, eu botei 2 médios de construção, o Volantem e o Coaraci, médios de construção, e meias central aqui e trabalhador, porque eu queria eles exatamente ali. Eu não queria ficar tirando eles da posição e o Botafogo ficar me prejudicando no contra-ataque. Eu assumi 0 risco de eles avançarem. Quem ia avançar entre linhas seriam outros jogadores. Por exemplo, os 2 alas poderiam ser um avançado interior de cada lado e 2 alas atacando. Perceba que uma única decisão diferente, olhando a transição e o que eu ia fazer com ela, eu queria contrapressionar o Botafogo. Então, eu organizei o máximo a maneira como eu atacava. Por isso que eu volto a repetir. A forma como você vai atacar vai determinar a dificuldade de você defender. E nessa escalação aqui, se eu fiz exatamente isso daqui, eu estou facilitando a transição. Eu estou organizando a minha fase ofensiva e estou facilitando a minha transição principalmente pelo meio. Os alas vão ter que voltar, né? Seriam 2 alas aqui. Eles também iam correr risco. Mas aí tudo bem, eu assumi esse risco, disse para eles chegarem mais à frente, mas eu poderia colocar 2 defesas laterais também. Apenas para chegar ali na linha de meio campo e não ser tão incisivo lá em cima. E, gente, vocês vão começar a perceber que vocês vão vencer jogos assim, fugindo do que você acha que é o ideal para qualquer cenário. Porque, dependendo do seu time, isso não existe. E aí, a tua tática pode começar ao meio da temporada, dar problemas por outras coisas. Pelo enfrentamento ser maior, falando principalmente de Campeonato Brasileiro, por cansaço acumulado, por dinâmica, por contratações que chegaram e não teve tempo. Gente, tem tanta coisa. Eu acho que a última coisa seria a tática. Desse jeito, você vai destruir essa crença, porque a cada jogo você vai se reinventar. Tem jogos que vai ser poucas alterações e vai ter jogos que vão ser muitas alterações. Você vai começar olhando a sua transição, jogando luz nela, na defesa de descanso, você vai começar a encontrar perguntas, possíveis respostas, vai repetir cenários e vai ver que a cada jogo você está jogando diferente, vai perceber que quando o adversário é muito fraco, você vai jogar de qualquer jeito e vai ganhar, e quando for muito difícil, você vai começar a ter muito impacto no jogo, você vai ver que você vai ter muito impacto na partida, que é possível viver sem o meta,
olhando cegamente para o meta. Eu não estou dizendo que o meta não existe, mas você não precisa olhar cegamente para vencer partidas dentro do Futebol Manager e você não precisa ficar refém do meta, porque com certeza ele vence jogos, mas existem outras infinitas possibilidades de vencer jogos e impactar dentro do jogo. E de olhar o adversário, o que você vai explorar. Tem diversas possibilidades. Inclusive, eu vou deixar uma playlist aí onde eu tratei alguns casos desse, trouxe para vídeo e pretendo trazer mais desde que tenha alguma coisa para trazer e que eu consiga ter sucesso na minha abordagem, porque também nem sempre você vai ter sucesso. E agora um recado rápido. Se você gosta do meu conteúdo e quer apoiar o canal, você pode considerar ser membro do canal, clicando aí em Seja Membro e escolhendo um dos níveis que tem benefícios singelos. Você pode também contribuir de outra forma, que é utilizando links de afiliados da Amazon, Mercado Livre, Shopee, Kabum. Se você comprar qualquer coisa nessas lojas, você pode entrar pelo link que está aí na descrição e no comentário fixado. Inclusive, um dos links é um e-book do zero ao título, feito pelo jornalista Felipe Esbardelha, que te ajuda a conseguir ter sucesso no FM com equipes menores ou que estão quebradas, que estão falidas. Se você gosta desse tipo de save, esse e-book tem ideias bem interessantes. Comprando pelos links que estão na descrição e no comentário fixado, você está ajudando o canal porque eu recebo uma pequena comissão em cada venda. É simples, não muda nada para você e ajuda muito o canal. Mas se você não puder, eu te peço apenas o seu like, a sua inscrição e também o seu hypar, tá? O hypar me ajuda demais. Tá aí um botão embaixo do vídeo e quando você clica nele, você hypa o vídeo, cara, você me ajuda muito. E falando disso de ter sucesso, é falar do resultado, né? E quem acompanha o canal sabe que eu falo muitas vezes que você pode tomar uma decisão boa e dar tudo errado, e tomar uma decisão ruim e vencer partidas. Você não pode ficar avaliando o que você está fazendo só pelo resultado do jogo. Ah, cara, eu fiz o que você está falando e eu perdi o jogo. Cara, não, às vezes você vai fazer tudo certo e vai perder o jogo. Se você ficar avaliando o que você está fazendo pelo resultado final do jogo, você nunca vai entender o jogo. Porque é um jogo de probabilidades, de frequências, e você ganha em probabilidades altas e perde, e também ganha em probabilidades pequenas. O jogo tem muita questão de probabilidade, cenário, contexto. Então não fique refém do resultado, porque isso vai te atrapalhar. Você não quer entender tudo, prever tudo que vai acontecer. Você precisa entender o risco que você está assumindo e saber por que você está querendo assumir aquele risco. E é isso que vai melhorar o seu jogo e vai melhorar a montagem das suas táticas e encarar cada jogo como um jogo, porque é assim. E se você entender isso, você vai parar de copiar tática, parar de jogar automaticamente e vai começar a tomar decisão de verdade como um manager de verdade. E isso vai mudar completamente a maneira como você joga. Vou deixar aí do lado esquerdo um vídeo que eu fiz sobre instruções táticas e completa muito bem esse vídeo aqui. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.